Questão A14. Para revestir uma rampa, foram encontrados 5 tipos de piso, cujos coeficientes de atrito estático, com calçados com sola de couro, são dados na tabela a seguir. A rampa possui as dimensões indicadas na figura ao lado. Considere que o custo do piso é proporcional ao coeficiente de atrito indicado na tabela. Visando economia e eficiência, qual o tipo de piso que deve ser usado para o revestimento da rampa? Justifique sua resposta com argumentos e cálculos necessários. Olha só, a ideia da rampa é você revestir com piso que permita uma pessoa com calçados com sola de couro possa subir ou descer sem escorregar, né? Essa é a ideia de você revestir o piso. Galera, esse atrito, para evitar o escorregamento, seria o atrito estático, né? O atrito estático. Ele quer uma economia na hora de fazer esse revestimento. Então, para essa economia aí, nós vamos calcular o coeficiente de atrito estático para a iminência do movimento, né? Porque se eu descubro o coeficiente de atrito estático para a iminência do movimento, eu vou pegar um piso que tem um coeficiente de atrito estático próximo ao da iminência do movimento, né? E aí vai entrar exatamente aquela situação no plano inclinado que você vai ter uma situação de equilíbrio, né? Imagina que eu tenho aqui o corpinho, ó, sobre essa rampa, beleza? O corpinho sobre essa rampa e ele tá numa situação de equilíbrio, né? Quais são as forças que atuam sobre o corpo na situação de equilíbrio? Força-peso, vertical e para baixo, a força de atrito estático e aqui a força normal, ó. E aqui a força normal, né? E nós fizemos essa situação de equilíbrio, né? Lembra que eu posso pegar essa força-peso e posso fazer a decomposição, né? Eu posso pegar aqui a componente do peso no eixo X, que é exatamente o P seno de θ, e posso pegar a componente do peso aqui no eixo Y, que é exatamente o P cosseno de θ, né? Para a situação de equilíbrio, a força de atrito estático tem que ser igual ao Px, que é o P seno de θ. Mas nós sabemos que força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então fica assim, ó, né? Coeficiente de atrito estático vezes a força normal igual ao P seno de θ. Mas no plano inclinado, Taveira, no plano inclinado, a força normal é igual a quem? Ao PY, né? E o PY é o P cosseno de θ. Então eu posso escrever que o coeficiente de atrito estático vezes o P cosseno de θ é igual ao P seno de θ. E eu disse a vocês que numa situação de equilíbrio, ó, a força peso cancela com a força peso, no plano inclinado, onde nós temos uma situação de equilíbrio, nesse caso o coeficiente de atrito estático seria igual ao seno sobre cosseno, que seria o quê? A tangente de θ. Então, mais uma vez, estou demonstrando para vocês que numa situação de equilíbrio, que nesse caso é uma situação de equilíbrio estático, o coeficiente de atrito é igual a tangente de θ, né? Onde esse θ não esquece que esse θ é exatamente a inclinação do meu plano, né? Ó, beleza? Então, numa questão de vestibular, se você tá ligado,
Você não precisaria fazer isso tudo aqui, ó, né? Se você sabe que numa situação de equilíbrio no plano inclinado, o coeficiente de atrito é igual a tangente de θ, tu já pula para cá, ó, tá? Mas não seria difícil você chegar nessa informação. Ou seja, o coeficiente de atrito seria igual a tangente de θ, cateto oposto, pelo cateto adjacente, né? Se você simplificar aqui, ó, ficaria 1 sobre 3. E 1 sobre 3 me daria 0,3333333, tá? Então eu tenho que pegar um coeficiente de atrito estático para economia, né? Para economizar, eu tenho que pegar um coeficiente de atrito estático que seja próximo a 0,33, né? Cuidado que eu não posso pegar o piso 1, porque é menor, então o cara iria escorregar, né? Eu não posso pegar o piso 2, porque 0,3 é menor do que 0,33, isso causaria escorregamento. Então, por questão de economia, o piso que tem coeficiente de atrito estático que mais se aproxima do que eu calculei é o piso 3, 0,4, tá? Então, se eu coloco um piso com coeficiente de atrito 0,4, eu garanto que quem subir ou descer essa rampa não vai sofrer escorregamento, porque o atrito estático é suficiente para não deixar o corpo sofrer deslizamento ou escorregamento, tá? Então, nesse caso aí, o piso que eu escolheria por questão de economia e mais próximo do que eu achei seria o piso 3, com coeficiente de atrito 0,4. Beleza? Então, se liga nessas questões com plano inclinado com situação de equilíbrio, tá? Tanto faz ser equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. O coeficiente de atrito é igual a tangente de θ, onde θ é o ângulo de inclinação do plano. Perfeito? Vamos lá para a questão A15. No esquema ao lado, dois blocos A e B têm massas 8 kg para A e 10 kg para B. São desprezíveis as massas da polia e do fio, que é suposto inextensível. Sabendo-se que o bloco B desce com velocidade constante, pede-se a tração do fio, a força de atrito entre o bloco A e o plano, o coeficiente de atrito entre o corpo A e o plano. Galera, se liga que ele fala que o bloco B desce com velocidade constante. Se o bloco B desce com velocidade constante, bebê, é situação de equilíbrio, né? Então, se o bloco B desce com velocidade constante, o bloco A sobe com velocidade constante, ó. Velocidade constante, a aceleração igual a zero. A aceleração igual a zero, situação de equilíbrio, né? Nesse caso aí, equilíbrio dinâmico, tá bom? Equilíbrio dinâmico. Então, a força resultante sobre o bloco B é zero e a força resultante sobre o bloco A é zero. Alexandre, SpaceX gosta muito de plano inclinado, tá ligado, né? Beleza? Galera que vai fazer nem essas questões com plano inclinado, aplicações das leis de Newton, de 2009 para cá eu nunca vi, tá bom? Mas Alexandre que vai fazer SpaceX, ó, a SpaceX gosta muito de plano inclinado. E o Enem, como tá ficando cada vez mais tradicional, né? Nunca se sabe, beleza? Quais são as forças que atuam aqui? No corpo B, tem um peso de B para baixo. No fio, força de tração, beleza? Para cima. Essa força de tração está aqui no corpo A, beleza? Vou colocar aqui no corpo A só o que me interessa, beleza? Eu teria aqui, ó, a componente do peso.
no eixo Y, que seria o meu P cosseno θ. Aqui na mesma direção em sentido oposto, a força normal. Aqui, ó, paralela ao plano inclinado e para baixo, a componente do peso no eixo X, que é o P seno, e contrária ao movimento, se o corpo A está subindo, a força de atrito está para baixo, né, ó? Beleza? Tranquilo? Então essas são as forças aí, ó. Lembrando que P cosseno e P seno são as componentes da força peso, tá? Que é vertical e para baixo. Beleza? P cosseno e P seno não são forças, são componentes, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Atração no fio. A atração no fio vai ser fácil, ó. Por que, Taveira? Porque se eu tenho que o movimento é uniforme, né? A força resultante sobre B e a força resultante sobre A é zero, né? Então, se eu sei que a força resultante que atua sobre B é zero, eu posso concluir que a força de tração que está para cima é igual ao peso do bloco B que está para baixo, ó, né? Ou seja, a força de tração vai ser o quê? A massa de B vezes a gravidade. A massa de B vale 10 kg, a gravidade também vale 10, logo a força de tração 100 newtons, beleza? Então essa força de tração no fio, 100 newtons, tranquilo? Tá vendo como é que eu faço para achar a força de atrito? Vá lá para o bloco A. No bloco A, a força resultante que atua sobre o bloco A no eixo X é igual a zero, ó. Beleza? O que significa dizer que a força de atrito mais o P seno tem que ser igual a quem? A força de tração. O P seno e a força de atrito, que tem a mesma direção e o mesmo sentido para a base do plano, é igual à força de tração que aponta para o topo do plano, né? Beleza? Então a força de atrito eu quero descobrir, mais o P seno seria o quê? Massa de A vezes gravidade, vezes o seno de 37, igual a tração, beleza? Aí substitui, ó, força de atrito igual não, mais, né? Força de atrito mais massa de A, 8 kg, gravidade vale 10, seno de 37 está aqui, ó, 0,6, e a tração 100 newtons, né, ó, tá? Então a força de atrito vai ser igual a 100 menos, ó, lá vai 10 vezes 0,6 dá 6. 6 vezes 8, 48. Logo a força de atrito vai ser igual a quanto aqui? 52 newtons. Beleza? Então a força de atrito entre o bloco A e o plano, 52 newtons, ó. Beleza? E na letra C, ele quer o coeficiente de atrito entre o corpo A e o plano. Beleza, eu sei que a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. No caso, a normal de A, né? Ó, essa normal aqui, beleza? Mas nós sabemos que no plano inclinado, a normal é o P cosseno, né? É igual ao P cosseno. Beleza? Normal igual ao P cosseno, ao PY, né? É só você substituir, ó. Força de atrito, 52 newtons. O coeficiente de atrito é a pergunta. P cosseno, né? P cosseno seria a massa de A vezes a gravidade, vezes o cosseno, que é 0,8. Fechou? Beleza? Então ficaria 52 igual ao coeficiente de atrito vezes 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 8, 64, tá?
Então, o coeficiente de atrito seria 52 dividido por 64, beleza? Por 64. Eu vou simplificando aqui, ó, tá? Eu posso simplificar por 4, né? Beleza? 52 por 4, isso me dá quanto? 52 por 4 vai me dar 13, né? 5 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3, 13. Então daria 13 dividido por 64 por 4, isso vai me dar 18, né? Então daria aí 13 por 18, tá? Se eu fizer 13 por 18, rapidão aqui só para a gente não perder tempo, ó. Se eu fizer 13 por 18, só fazendo aqui, me dá um minutinho. R$ 16, é. Eu fiz 24 por 4, botei 8, não foi? Ai, meu Deus, você não acha não, Maria, você tem certeza. Ó, 64 por 4, 16. Vacilei aqui, tá? Então, se eu pegar 52 e dividir por 64, dá 0,81, tá? 0,81. Se eu fizer 13 por 16, mesma coisa, tá? Ou seja, aproximadamente aqui 0,81 ou 0,8, tá bom? Beleza? Então, esse coeficiente de atrito aqui seria aproximadamente 0,8, né? Ou 0,81. Mas essa é a ideia, ó. Tá vendo? Alguma bronca aqui, gente? Então, assim, você trabalha com plano inclinado, se tiver força de atrito, é só mais uma força, tá bom? É só mais uma força no final das contas, ó, tá? E aí, só se ligar no sentido do movimento, né? Ou a tendência do movimento, para você sempre colocar o atrito contrário, ou ao movimento, ou a tendência do movimento, ó. Beleza? Tranquilo aqui, gente? Tá? Então tá aí o coeficiente de atrito. Beleza? Vamos lá para a questão A16. Essa questão A16 é só para a gente treinar, ó, tá? É treinamento mesmo aqui, ó, tá? Uma força F aplicada a um corpo de massa 10 kg sobre um plano horizontal conforme figura ao lado. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico valem respectivamente 0,3 e 0,25. O estático 0,3, o dinâmico 0,25, tá? Se a gravidade vale 10 e a aceleração, se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade, determine a força de atrito e a aceleração nos seguintes casos. Quando a força for 20, quando a força for 25, quando a força for 30 e quando a força for 40. A primeira coisa que eu faço aqui, bebê, ó, a primeira coisa que eu faço aqui é o quê? Calcular o atrito estático máximo. Quando você usar essa fórmula aqui, ó, coeficiente de atrito estático vezes a força normal, não esquece, você está calculando o atrito estático máximo, né? Se você quiser colocar as forças aqui, ó, força, peso, vertical e para baixo, quanto vale a força, peso? 100 Newton, né? mg, beleza? Força normal, vertical e para cima, que vale quanto? 100 Newton, porque a superfície é horizontal. E contrário ao movimento ou à tendência do movimento, força de atrito, beleza? Quando eu uso essa relação com o atrito estático, eu estou achando o atrito estático máximo, beleza? Então vamos lá. Quanto vale o coeficiente de atrito estático? 0,3 ou 0,30, tanto faz, ó. Quanto vale a força normal? 100. Ou seja, a força de atrito estático é igual a quanto? 30 newtons. Aí o que é que você tem que saber já de cara aqui, ó? O que significa dizer
que a força de atrito estático máximo é 30 newtons. O que significa dizer que a força de atrito estático é 30 newtons? Significa dizer que no intervalo de 0 a 30 newtons, no intervalo maior do que 0 ou menor ou igual a 30, esse corpo está o quê? Em repouso. Beleza? No intervalo maior do que 0, menor ou igual que 30 newtons, o corpo está em repouso. Beleza? Então, se na letra A eu aplicar uma força de 20 newtons para a direita, vai entrar em movimento? Não, vai ficar em repouso. Se eu aplicar 20 newtons para a direita, o atrito é quanto para a esquerda? 20 newtons. E ele vai estar em repouso. E a aceleração? 0. Está em repouso? Beleza? Na letra B, se eu aplicar 25 newtons para a direita, vai entrar em movimento? Não, vai ficar em repouso. Se tem 25 newtons para a direita, para a esquerda tem quanto? 25 newtons. E a aceleração? 0. Porque ele está em repouso, tá? Na letra C, se eu aplicar 30 newtons para a direita, vai entrar em movimento? Não. Porque o atrito estático máximo é 30 newtons. Então, se eu colocar 30 newtons para a direita, vai ficar em repouso. O atrito é quanto para a esquerda? 30 newtons. E a aceleração? 0. Está em repouso. Só que você sabe que essa situação aqui é a situação limite, né? Essa situação aqui, quando eu coloco 30 newtons para a direita e o atrito é 30 newtons para a esquerda, é a iminência do movimento. Ele vai estar na iminência de entrar em movimento. Ou seja, qualquer força maior do que 30 newtons, o corpo vai entrar em movimento e o atrito passa a ser o atrito dinâmico, tá? E o atrito passa a ser o atrito dinâmico. Ou seja, na letra D, quando eu aplicar uma força de 40 newtons para a direita, essa força é maior que o atrito estático máximo. Então ele vai entrar em movimento e o atrito que se opõe ao movimento é o atrito dinâmico. Tá vendo? Quanto vale a força de atrito dinâmico? É o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. O coeficiente de atrito dinâmico 0,25, a força normal vale 100, logo o atrito dinâmico vale quanto? 25 newtons. Só que o atrito dinâmico, diferente do atrito estático, ele é constante, ó. Ele não é variável, né? Perceba que nessa questão o atrito estático foi quanto? Foi 20 newtons, foi 25 newtons, foi 30 newtons. Porque de 0 a 30 newtons ele aguenta, ó. Tá? Então o atrito estático ele é variável. O atrito dinâmico, depois que o corpo entra em movimento, o atrito dinâmico permanece constante. Então nessa situação aqui, da letra D, eu vou ter 40 newtons para a direita e 25 newtons para a esquerda, ó. Aí o movimento é acelerado para a direita, né? Pela segunda lei de Newton, como eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ficaria a força F para a direita, menos a força de atrito para a esquerda, igual a M vezes A, beleza? Então ficaria 40 menos 25, igual a massa que é quanto? 10 kg, vezes A. 40 menos 25, isso me dá 15, né? 40 menos 25, isso me dá 15. 15 sobre 10 me daria uma aceleração de quanto? 1,5 metros por segundo ao quadrado, beleza?
Então a aceleração aqui seria de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, na letra B e na letra C, a aceleração é igual a zero, porque o corpo está em repouso, tá? Na letra D, a aceleração é igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado, porque aí o corpo estaria com movimento acelerado, beleza? Essa foi a questão A16, tranquilo? Vamos lá para a questão A17. Uma caixa de massa 10 kg é ligada a um bloco de massa 5 kg por meio de um fio fino e inextensível que passa por uma pequena polia sem atrito, como mostra a figura. Determine a força horizontal F em newtons que deve ser aplicada à caixa de modo que o bloco suba com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o piso é de 0,1. Beleza? Então vamos lá. Ó, eu vou esquematizar aqui, tá? Eu vou fazer o esquema aqui das forças e eu quero que vocês calculem aí quanto vale essa força F, tá bom? Se liga, se o bloco B está subindo com a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, o bloco A, né, esse bloco C, na verdade, né, tem aceleração para a esquerda, ó. Lembra que a aceleração do sistema é igual para todo mundo, né, ó? Quais são as forças que atuam aqui? Teria, ó, o peso de B, vertical e para baixo, a tração, que puxa o bloco B para cima. Aqui no bloco C teria uma tração para a direita. Beleza? A força F está para a esquerda. Se a aceleração está para a esquerda, lembra que a força de atrito é contrária ao movimento, ó. Então a força de atrito está para a direita, tá? Fora aqui você teria o peso de C para baixo e a normal de C para cima, né? Como o plano é horizontal, a normal de C igual ao peso de C. Fechou? Beleza? E aí ele quer a força F, ó, né? Ele quer a força F. O que é que você tem que fazer aí? Aplica a segunda lei de Newton para o corpo C, né? Escreve a segunda lei de Newton para o corpo C. Escreve a segunda lei de Newton para o corpo B. Junta essas duas relações e acha a relação geral. Que ao juntar essas duas relações, você vai eliminar a força de tração, né? Que é um par de ação e reação, beleza? Tem a mesma intensidade de atração, né, ó, tá? Beleza? Então tu vai eliminar a tração e vai ficar só com o que te interessa. A força F, que é a pergunta, a força de atrito que você pode calcular e a força peso de B que você pode calcular. As massas você conhece, a aceleração você conhece, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar para vocês aí 5 minutos para vocês me determinarem o valor da força F, tá? Júlia não conseguiu. Vamos ver, ó, vamos lá. Então é o seguinte, tem alguma dúvida aí nessa parte das forças, tá? Porque se a aceleração de B tá para cima, a tração ganha do peso, beleza? Aí no corpo C tem que ter a força para a esquerda. Se a aceleração tá para a esquerda, o atrito é para a direita, ó, tá? Então como é que eu faria aqui? Monta as equações, monta a segunda lei de Newton para C e para B. Então vamos lá. Para o corpo C, o que é que eu sei? Essa força que está para a esquerda, menos a força de tração que está para a direita, menos a força de atrito, é igual a massa do corpo C vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Beleza? Para o corpo B, já que ele está subindo, a força de tração menos o peso do corpo B é igual a massa de B vezes a aceleração. Beleza? Aí eu vou juntar as duas equações, ó.
Quando eu juntar as duas equações, aí eu vou ter a equação geral. Essa tração cancela com essa tração, vai ficar a força F menos a força de atrito menos o peso de B, soma as massas, MC mais MB, vezes A. Beleza? Então, a força F eu não conheço, a força de atrito eu sei calcular, a força peso eu sei calcular, as massas eu tenho e a aceleração eu tenho, tá? Então, eu vou calcular aqui por fora, ó. Força de atrito. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal no corpo C. O coeficiente de atrito 0,1. A normal de C é igual ao peso, né? 100 newtons. Beleza? Então, a força de atrito, 10 newtons. Beleza? Achei a força de atrito. O peso de B. Ah, tá vendo? O peso de B é a massa de B vezes a gravidade. A massa de B vale 5, a gravidade vale 10. Então, o peso de B é 50 newtons, né? Lembrando que aqui, ó, a normal de C é igual ao peso de C, tá bom? A normal de C é igual ao peso de C, beleza? Normal para cima, peso para baixo. Então, o peso eu achei também, 50 newtons, peso de B. Pronto, vamos para a equação agora, ó. Força F menos 10 newtons da força de atrito menos 50 newtons da força peso igual a massa de C, que é 10, a massa de B, que é 5, e a aceleração é 2. Então, F vai ser igual a 15 vezes 2 dá 30, mais 10, mais 50, ó, que eu passo para o outro lado, beleza? Conclusão, essa força F, 90 newtons. Então, a força F, 90 newtons. Fechou? Para a questão A18. Uma força F perpendicular ao plano inclinado é aplicada a um corpo de 6 kg, mantendo-o em repouso, como mostra a figura. Calcule o módulo da força de atrito estático em newtons que atua no bloco. Só tem que ter cuidado aqui, ó. Ah, tá vendo? Esse aqui é plano inclinado, ele quer o coeficiente de atrito estático, né? É só fazer que o coeficiente é a tangente de 30. Não, tá? Porque o coeficiente é a tangente do plano inclinado do ângulo só se tiver as três forças. Força peso, força normal e força de atrito. Essa força F é uma força externa, tá? É uma força externa, é uma força perpendicular ao plano. Beleza? Então, se você for colocar as forças aqui, eu já vou colocar as componentes do peso, tá bom? Eu já vou colocar aqui as componentes do peso. Se liga, ó, tá? Eu teria aqui, ó, a componente PY, perpendicular ao plano de apoio, a normal, beleza? Aqui eu teria o PX. Eu vou colocar logo os valores, porque só assim vocês já vão acostumando, tá? Essa componente PY é o P cosseno, né? Essa componente PY é o P cosseno. Beleza? Essa componente PX é o P seno. Sempre, sempre, sempre no plano inclinado. O PY é o P cosseno, o PX é o P seno, tá? A normal sempre perpendicular. O meu desenho tá meio ruim aqui que eu tô sem régua, né? Mas a normal, ó, sempre perpendicular. De boa? E aqui, ó, contra a tendência do movimento, o atrito estático. A força de atrito estático. Beleza? Que é a nossa pergunta, né? Ó, uma força F perpendicular ao plano é aplicada a um corpo de 6 kg, mantendo em repouso, como mostra a figura. Calcula o módulo da força de atrito estático em newton. Ah, gente, peraí. Aqui é tranquilo, ó, tá? Aqui é tranquilo, ó. Beleza?
Se você quer calcular o atrito estático, ó, isso é uma situação de equilíbrio, essa força F está na direção do PY e da normal, ó, tá? Mas a força de atrito estático, se é uma situação de repouso, ó, cadê? Mantendo em repouso, ó. Se é uma situação de repouso, o que me interessa é aqui, ó. Se esse corpo está em repouso, essa força de atrito estático é igual ao P seno, ó. É igual ao componente Px, tá? Então essa força F aí para mim não interessa em nada. Ela só me interessaria, né, para eu calcular o coeficiente de atrito. Beleza? Mas ele nem falou da força F, ó, tá? Como ele quer a força de atrito estático, se eu tenho uma situação de repouso, esse bloco nem pode subir nem pode descer, concorda? Se ele nem pode subir nem pode descer, a força de atrito estático é igual a componente Px. Então a força de atrito estático é igual ao P seno. É só isso. Só, caveira, só. A força de atrito estático é igual ao P seno. Beleza? Então a força de atrito estático vai ser igual ao peso, que é o quê? Massa vezes gravidade. E o seno de 30 todo mundo conhece, né? 1/2. Conclusão? A força de atrito estático é igual a quanto? 30 newtons. Pronto, é só isso. Só, caveira, só. Força de atrito estático, 30 newtons. Agora, se ele me falasse que essa situação é uma situação de iminência do movimento, beleza? É uma situação de iminência do movimento, e ele me pedisse o coeficiente de atrito estático, aí sim, ó, se fosse para calcular o coeficiente de atrito estático, aí eu ia precisar da força normal, né? Beleza? Aí, para precisar da força normal, eu teria que ir para onde? Para o eixo Y, né? Aí essa força normal não seria igual ao PY. Seria igual ao PY, que é o P cosseno, mais a força F, ó, né? Beleza? Porque a força F e o P cosseno tem o mesmo sentido, ó. Então a força normal seria igual ao P cosseno mais a força F. Aí para calcular o coeficiente de atrito, aí eu precisaria da força F, que a questão não deu. Mas também ele não perguntou o coeficiente de atrito, ó. Ele perguntou quanto vale a força de atrito estático. Então a força de atrito estático que está orientada para o topo do plano tem que ser igual ao P seno que está orientado para a base do plano. Pronto. Essa é a situação para ficar em repouso, né? Beleza? Tranquilo? E outra, eu só posso usar essa fórmula aqui se a questão me falasse que a situação é uma situação de iminência do movimento. A fórmula para a força de atrito estático é sempre para calcular o atrito estático máximo, tá? Então, com certeza, se ele falou aí, não falou nada, com certeza, esse atrito aí de 30 newtons não é o atrito da iminência do movimento. É um atrito menor, tá? Tranquilo? Então, nessa questão 18, a força de atrito estático seria 30 newtons igual ao Px, o P seno, tá bom?